Quinta-feira, 14 de setembro de 2023. Começa agora o Piques News. Confira os destaques desta edição. Municípios atingidos por enchente no Rio Grande do Sul começam a se reerguer. Onda de solidariedade provoca chuva de doações e auxílio na reconstrução. Quartéis da Polícia Militar de Santa Catarina abrem as portas para receber doações aos afetados. Tropa com 30 policiais também está à disposição do estado vizinho. Chama crioula é acesa, símbolo da alma gaúcha, reforça a perseverança e união do povo gaúcho. No Paraná, mais de 160 famílias são beneficiadas com a sonhada casa própria. Apartamentos são adquiridos com subsídio do governo do estado. No Pará, búfalos são utilizados em patrulhamento da Polícia Militar. Animais são mais ágeis em áreas alagadas. No México, exposição de possíveis restos mortais de extraterrestres traz de volta a discussão sobre vida em outros planetas. E você vai ver ainda reportagem completa sobre a CPI que investigou o desaparecimento de mais de 2.000 cestas básicas em uma cidade catarinense. Essas e outras notícias a partir de agora no Piques News. Olá, boa noite. Nós estamos ao vivo agora, 8h03. Começamos atualizando as informações sobre o Rio Grande do Sul. Moradores das cidades atingidas pela maior catástrofe natural da história do estado contam com o apoio de voluntários e doações para retomarem as suas vidas. Há muito ainda para se fazer, muita coisa para arrumar, mas aos poucos os municípios mais atingidos pelas enchentes no início de setembro no Norte Gaúcho podem contar com a solidariedade que chega de todas as partes do Brasil. Neste ginásio esportivo, doações como roupas, produtos de limpeza, água, trazem um pouco de conforto para aqueles que viram a força dos rios levarem uma parte de suas vidas. O movimento tradicionalista gaúcho propôs cavalgadas solidárias no próximo dia 20 de setembro, quando festejam a Revolução Farroupilha. Materiais apreendidos pela Receita Federal de Santa Maria passaram por triagem com a ajuda dos apenados do Complexo Prisional de Canoas, possibilitando a doação de 750 pares de tênis. Presos das cidades de Montenegro, Venâncio Aires e Lajeado também estão apoiando nos serviços de limpeza de instituições de ensino para que o retorno das aulas possa ser restabelecido. As escolas que já têm condições de serem retomadas as aulas, determinei a volta imediata dessas aulas. Portanto, ontem em Colinas, hoje em Estrela, já temos volta de escolas estaduais em funcionamento. Vamos anunciar durante o dia mais escolas estaduais em outros municípios. E aqui em Mussum, estamos aqui na Escola General Souza Doca, que é uma escola que está sendo limpa, depois de ter sido atingida pela enxurrada, muita lama, muito resíduo orgânico, fomos retirando isso durante os últimos dias. E amanhã nós vamos iniciar o processo de troca do telhado e também de reforma da rede elétrica com doações de entidades privadas que estão se colocando à disposição em solidariedade aqui à situação. Voluntários do MST entregaram mais de 10.000 marmitas nas comunidades mais afetadas pelas enchentes. Dezenas de pessoas do movimento se deslocaram dos assentamentos para ajudar na produção e distribuição de alimentos. O Estado também desenvolve novas estratégias para reparar os danos causados pelas chuvas e irá disponibilizar 10 milhões de reais em horas-máquina para auxiliar nos trabalhos de limpeza e recuperação dos municípios. E os estados de Santa Catarina e Paraná estão auxiliando na linha de frente de recuperação dos municípios atingidos pelo temporal no Rio Grande do Sul. Os quartéis da Polícia Militar catarinense estão recebendo donativos. Mantimentos chegam de todas as regiões do estado. Uma força-tarefa da Polícia Militar e Secretaria de Assistência Social de Santa Catarina vem atuando na operação de recolha dos donativos que serão entregues aos necessitados do estado do Rio Grande do Sul. Então, no dia 18, o governo do estado de Santa Catarina vai estar passando nas 21 associações de municípios buscando essas doações e levando para o Rio Grande do Sul. É uma ação do governo num todo, onde a Secretaria de Defesa Civil, Polícia Militar, Polícia Civil e todo o governo do estado de Santa Catarina vai estar nessa articulação para levar essas doações até o Rio Grande do Sul.
Então é importante, né, que todo mundo dê uma olhadinha no que está acontecendo no estado do Rio Grande do Sul. Nós de Santa Catarina já passamos por essas catástrofes. Sabemos a dificuldade, sabemos o que é perder tudo dentro de casa. E o mínimo que a gente pode estar dando é esse aporte de um produto de higiene pessoal, de um produto de limpeza, para poder fazer com que eles consigam voltar para suas residências. Porque a quantidade de moradias que foram afetadas, né, as casas, eles já perdem a sua identidade, eles perdem a sua história, eles perdem as suas fotos, a sua construção de vida. Então o mínimo que a gente pode estar fazendo hoje no estado de Santa Catarina é auxiliando essas famílias, é podendo ajudá-las a voltar para suas casas. O governo catarinense também tem disponível uma equipe com 30 policiais, 10 viaturas e 10 equipes de cavalaria de prontidão. Caso o estado do Rio Grande do Sul necessite, a tropa será deslocada. Em outros tempos, né, o Rio Grande do Sul e outros estados fez isso com Santa Catarina, né? Um exemplo na tragédia do Morro do Baú, aeronaves do Rio Grande do Sul também vieram aqui nos socorrer. Então é um momento de solidariedade, né, com o estado vizinho. É através da doação de roupa de cama, produto de higiene pessoal, produto de limpeza que a gente vai estar podendo acolher um pouquinho e dando esse auxílio ao estado do Rio Grande do Sul. E mais escolas na região do Vale do Taquari, atingidas pelas enchentes na última semana, retornaram às atividades nesta quinta-feira. No município de Encantado, 4 instituições voltaram a receber alunos e professores. Em Venâncio Aires, o retorno gradativo às aulas começa amanhã. Aos poucos, escolas dos municípios atingidos pelas cheias no Rio Grande do Sul voltam às atividades. Nesta quinta-feira, 4 instituições do município de Encantado foram reabertos para receber estudantes e professores, totalizando quase 200 alunos. A partir desta sexta-feira, também ocorre o retorno gradual às aulas na Escola Estadual de Ensino Médio Mariante, de Venâncio Aires, com 204 alunos. Na quarta, recomeçam as atividades em escolas de Estrela, com aproximadamente 220 alunos retornando às atividades escolares. Técnicos das subsecretarias de Infraestrutura e Serviços da Secretaria de Educação e de Obras Escolares da Secretaria de Obras Públicas estão fazendo a avaliação estrutural e agilizando projetos para a recuperação dos estabelecimentos de ensino. O governo gaúcho também anunciou a liberação de recursos para a mobilização das instituições atingidas. Foram retomadas hoje as operações do posto de pesagem veicular na BR-101 Sul, em Santa Catarina. Toda a estrutura foi revitalizada conforme os parâmetros exigidos pelo contrato de concessão da rodovia junto ao governo federal. A balança pode atuar durante 24 horas por dia e está localizada no quilômetro 417, no sentido sul, em Araranguá. A operação da balança vai auxiliar na fiscalização do transporte de cargas e passageiros na rodovia. A operacionalização será realizada pela CCR Via Costeira, que é a concessionária responsável pelo trecho. Já a fiscalização e eventuais autuações ficarão a cargo da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT. O governador do Paraná, Carlos Massa, o Ratinho Júnior, participou da inauguração e entrega das chaves a 240 famílias de Londrina, novas proprietárias de um empreendimento construído em parceria entre o governo do estado, Caixa Econômica Federal e a Village Construções, que recebeu um investimento total de quase 35 milhões de reais. O empreendimento irá beneficiar 166 famílias. O programa Casa Fácil Paraná, nestas unidades, injetou 2,5 milhões de reais em subsídios para o custeio do valor de entrada. Durante o evento de inauguração, o governador do estado destacou a parceria entre os poderes e a iniciativa privada para a viabilização do empreendimento.
E hoje mais uma entrega, 240 apartamentos de 8 mil casas e apartamentos que nós estamos fazendo aqui em Londrina. Então um dia muito importante, uma alegria poder estar realizando o sonho dessas pessoas e acima de tudo de ter o Paraná como o maior programa habitacional do Brasil, que é o programa Casa Fácil, né? Londrina é uma cidade que vem crescendo muito e nós estamos buscando acompanhar todo esse crescimento com grandes investimentos na cidade. Essa belíssima entrega desse conjunto maravilhoso, que não é o primeiro, a cidade agradece muito essa atenção que o governador dispensa para nós aqui e nós temos a falar assim, que estamos muito felizes. Desde que foi criado em 2021, o Casa Fácil já ajudou mais de 3 mil famílias da cidade a comprarem moradias. Os investimentos do programa em Londrina totalizam mais de 45 milhões de reais. Os valores subsidiados pelo Estado para a entrada da compra do imóvel é de 15 mil reais por família. A partir deste ano, a iniciativa pode atender mais famílias devido a mudanças na forma de seleção. O programa é esse que tem mudanças, né, já na sua segunda fase, que o governador assinou no mês de julho, que os limites de subsídio aumentam de 15 para 20 mil. A renda salarial das famílias que atendia até 3 salários mínimos, a gente mudou para 4 para poder ampliar o número de famílias atendidas. E também a regra que das cidades maiores havia uma restrição na quantidade de unidades que poderiam ser subsidiadas. Essa regra caiu, agora são tantas quantas forem construídas, né? Então a gente acredita que com isso a gente consiga acelerar o processo de contratação, a gente consiga dar mais velocidade, né? Para que as empresas, as construtoras, os municípios possam se habilitar e fazer essas casas e dessa forma a gente reduzir o nosso déficit habitacional e também realizar o sonho da casa própria, que é o intuito do governador Ratinho Júnior com o programa Casa Fácil. Estou maravilhada, né? Porque é um sonho de todos os brasileiros, eu acredito, né? Sair de um aluguel e morar num imóvel próprio, né? Esse é um sonho que eu já tenho há muito tempo. Eu já tive um imóvel, mas não vendi e não pude comprar tão logo, né? E agora, graças a Deus, eu consegui realizar e comprar. O residencial Portal das Grevilhas conta com apartamentos com modelo arquitetônico padrão de 43 metros quadrados com 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro e área de serviço. As unidades são divididas em blocos de 4 pavimentos cada, localizados no bairro Braga, na região norte de Londrina. O meu sonho sendo realizado hoje vou sair do aluguel. Para mim é muita alegria, 18 anos pagando aluguel, muito sofrido, agora vou ter o sabor do mel, a minha vitória, morar no meu cantinho. E ainda nesta edição, a reportagem completa sobre a CPI realizada na Câmara de Vereadores de Garopaba, no sul de Santa Catarina, que investigou o desaparecimento de mais de 2 mil cestas básicas. E depois do intervalo, chama crioula é acesa no Rio Grande do Sul. Ato simboliza União dos Gaúchos. E no México, exposição de possíveis restos mortais de alienígenas traz a velha discussão sobre vida em outros planetas. Melgarden Floricultura e Paisagismo. Serviços especializados em instalações de jardins verticais, buquês para presente, paisagismo interno e externo. Grande variedade de orquídeas, plantas, vasos, fertilizantes, terra e substrato. Na Rua Lajeado 369, bairro Pinguirito, em Garopaba. Já pensou em estar em um lugar assim? É que visitar minha morada é viver um sonho acordado. E agora ficou mais fácil para ti me conhecer. Curta Garopaba na palma da sua mão. Mais que um aplicativo, um guia turístico de tudo o que você pode fazer aqui. Tem praias, trilhas e calendário de eventos. Além do turismo cultural com boas histórias. Uma verdadeira viagem pelas minhas memórias. Isso tudo sabendo se tá quente, se tá frio, com a previsão do tempo. E até notícias, informações do horário de ônibus e de telefones importantes. Baixe agora mesmo, monte seu roteiro e curta Garopaba na palma da sua mão. Olá, estamos de volta, agora 8h17.
E foi acesa na manhã de hoje, na manhã desta quinta-feira, portanto, a chama crioula, que é símbolo da alma gaúcha. Depois de percorrer as 30 regiões tradicionalistas do estado, a chama crioula chegou a Porto Alegre. Os cavalarianos entregaram a centelha à patrona dos festejos Farroupilhas, Maria Luísa Benites, e ao governador Eduardo Leite, que acendeu o candeeiro crioulo na entrada do palácio. A cerimônia de acendimento da chama na sede do Executivo Estadual marca, tradicionalmente, o início da Semana Farroupilha. Neste ano, no entanto, a programação dos festejos foi alterada em razão das fortes chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul nos últimos dias, deixando cidades devastadas e vítimas fatais. O desfile de 20 de setembro na capital foi cancelado e dará lugar a uma mobilização solidária em prol dos atingidos. As lutas hoje são outras. Mas, sem dúvida nenhuma, nós nos inspiramos na força daqueles que nos antecederam neste estado para não nos abatermos diante das dificuldades, para persistirmos e para, com a imensa solidariedade do povo gaúcho, nos momentos de dificuldade, nos darmos as mãos, enfrentarmos os problemas, enfrentarmos as dificuldades, não nos resignarmos e conseguirmos entregar para as gerações futuras um estado melhor. Num momento de dificuldades como os que se apresentam neste mês de setembro, onde o clima tem apresentado para nós um especial desafio, a gente reúne nessa lembrança do passado, daqueles que enfrentaram as dificuldades do seu tempo. Nós certamente nos inspiramos para enfrentarmos as dificuldades do nosso tempo e reforçarmos, e afirmarmos o compromisso com o nosso Estado e com as gerações que vêm pela frente. A dúvida se estamos sozinhos ou não no universo ganhou um novo capítulo no México, onde um jornalista apresentou 2 corpos de supostos seres extraterrestres com cerca de 1000 anos de antiguidade. O assunto repercutiu muito na internet. 2 supostos corpos de seres extraterrestres foram exibidos durante uma audiência pública no Congresso mexicano. A exibição gerou espanto e piadas no país, além de repercutir bastante nas redes sociais. As figuras expostas em 2 pequenos sarcófagos se assemelham morfologicamente aos humanos, embora sejam acinzentados. Segundo o comunicador mexicano Jaime Maussan, que promoveu a exibição, são seres que não fazem parte da nossa evolução terrestre. Maussan, que durante anos divulgou possíveis fenômenos extraterrestres, citou análises de carbono 14 da Universidade Nacional Autônoma do México, segundo as quais os seres têm cerca de 1000 anos de antiguidade. A audiência foi convocada por um deputado governista que explicou que a sessão foi solicitada pelo jornalista que, depois que um ex-funcionário da inteligência dos Estados Unidos afirmou ao Congresso mexicano em julho que os humanos não estão sozinhos no universo e que as autoridades omitem evidências a esse respeito. A inflação atingiu 12,4% em agosto na Argentina. Esse é o maior índice mensal em 30 anos. Essa é a primeira vez que o indicador alcança 2 dígitos em 2 décadas. A inflação mensal não era tão alta desde fevereiro de 1991. O Instituto Nacional de Estatísticas, o INDEC, estimou a taxa interanual em 124,4%. O índice de preços ao consumidor argentino, um dos mais altos do mundo, acumula 80,2% no ano. A Argentina já teve 2 momentos de hiperinflação. Em 1989, quando chegou a 3.079%, e em 1990, em 2.314%. O país adotou, então, o modelo da conversibilidade fixa do peso em relação ao dólar. Além disso, realizou privatizações e uma abertura total da economia. A inflação anual baixou a 1 dígito, mas o aumento das importações elevou a dívida em moeda estrangeira, arruinou a indústria e provocou uma recessão grave que precipitou a crise política em 2001 e a desvalorização do peso em 2002. Uma gráfica com mais de 200 publicações nazistas foi desmantelada na Argentina. O dono do local foi preso.
apreensão de mais de 200 publicações nazistas na Argentina. A polícia desmantelou uma gráfica irregular instalada em uma casa no subúrbio de Buenos Aires e prendeu o dono. Os livros apreendidos continham imagens de suásticas e do grupo paramilitar SS. Não é um material comumente chamado meio pelo. Não é um material ruim, mas realmente tem alta qualidade no papel da gráfica. Os livros vendidos são os livros que normalmente são utilizados como ponta de lança de tudo que é difundido como parte da ideologia nazista. Entre eles, o livro Mein Kampf, símbolo deles para a divulgação. Emblema deles para difundir isto. A operação é resultado de uma investigação de 2 anos, iniciada depois de uma denúncia realizada pela Delegação de Associações Israelitas da Argentina em 2021. A Argentina foi refúgio de criminosos nazistas depois da Segunda Guerra Mundial, mas também acolheu judeus que fugiam de perseguições e dos campos de extermínio. A Casa Branca insiste em dizer que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, não fez nada errado. O presidente da Câmara dos Representantes, o republicano Kevin McCarthy, autorizou a abertura do processo de impeachment contra o presidente norte-americano. A porta-voz da Casa Branca saiu em defesa do presidente americano Joe Biden nesta quarta-feira, depois que legisladores republicanos deram início a um processo de impeachment contra o governante democrata. Você vê os republicanos no Congresso, eles passaram o ano todo investigando o presidente e acabaram sem nenhuma evidência, nenhuma de que ele fez algo errado. Isso porque o presidente não fez nada de errado. Até os republicanos da Câmara disseram que as evidências não existem. Os republicanos da Câmara disseram isso. A porta-voz disse ainda que Biden não iria comentar o assunto ao falar ao povo americano. O presidente vai falar sobre economia, que é a prioridade e não o impeachment. O presidente da Câmara dos Representantes, o republicano Kevin McCarthy, autorizou a abertura do processo. Os republicanos da Câmara acusam Biden de mentir ao povo americano sobre os negócios do filho Hunter, de 53 anos, na Ucrânia e na China, na época em que era vice-presidente de Barack Obama. A investigação ocorre no momento em que Biden apresenta um desempenho ruim nas pesquisas de opinião, antes de uma provável revanche com o ex-presidente Donald Trump nas eleições presidenciais do ano que vem. E depois do intervalo, você vai conhecer a cidade brasileira, onde os búfalos são utilizados como meio de locomoção da Polícia Militar. Falando em animal, brasileiro transforma cães em esculturas vivas nos Estados Unidos. E a matéria completa sobre a CPI que investigou o desaparecimento de mais de 2.000 cestas básicas em cidade de Santa Catarina. A sessão de leitura durou mais de 4 horas. É depois do intervalo, não sai daí. Aí galera apaixonada por carros, motos e objetos antigos, curte o bom e velho rock and roll, música ao vivo, show, gastronomia típica de pub e ainda o chopp bem gelado, coroado como o 3º melhor do Brasil. Tá na hora de vir pro D20, pessoal. Vem viver essa experiência com a gente. Head out on the highway, looking for adventure, and whatever comes our way, yeah, I gotta go make it. Somos a JJ Hotels Group. Com uma equipe especializada, vamos ajudar o seu hotel ou pousada a crescer nas vendas. Cuidamos de toda a parte de marketing e central de reservas, para que o seu hóspede tenha um atendimento privilegiado e a atenção que ele merece. Além de uma experiência de 10 anos no mercado, contamos com os melhores sistemas para o controle da sua hospedagem. Você se preocupa em receber os seus hóspedes, nós nos preocupamos em levar eles até você. O governo acaba de lançar o programa Estrada Boa. Serão 1.500 quilômetros de estradas recuperadas e pavimentadas em um investimento de mais de 2 bilhões de reais. Mais de 200 municípios merece. Além de uma experiência de 10 anos no mercado, contamos com os melhores sistemas para o controle da sua hospedagem. Você se preocupa em receber os seus hóspedes, nós nos preocupamos em levar eles até você.
O governo acaba de lançar o programa Estrada Boa. Serão 1.500 quilômetros de estradas recuperadas e pavimentadas em um investimento de mais de 2 bilhões de reais. Mais de 200 municípios serão beneficiados com obras em 600 locais. É muita obra. Com isso, teremos mais segurança nas estradas, menos custo de transporte, além de milhares de novos empregos. Programa Estrada Boa é a nossa infraestrutura levada a sério. Governo de Santa Catarina. Olá, estamos de volta agora às 8h27. Com uma população de cerca de mais de 500 mil cabeças, os búfalos d'água na ilha do Marajó são mais numerosos que os habitantes, ou melhor, são mais numerosos que os habitantes. Os animais são utilizados até pela Polícia Militar da região. E, de acordo com as autoridades, eles são mais eficientes que cavalos ou motocicletas para cruzar as áreas alagadas na região. O 8º Batalhão da Polícia Militar da cidade de Suri, na Ilha do Marajó, no Pará, utiliza búfalos de água nas operações de patrulhamento desde a década de 1990. A integração com a polícia é tanta que uma placa feita de cartuchos de bala, com um búfalo musculoso e uma espingarda, enfeita a entrada da sede. As autoridades do Marajó afirmam que o policiamento com búfalos surgiu da necessidade de fazer deslocamentos pelos campos alagados da região. A polícia diz que esses animais têm uma velocidade que cavalos ou motocicletas não conseguem igualar. Os mamíferos, que podem pesar até 1.200 quilos, são excelentes nadadores e atravessam com facilidade os solos alagados e lamacentos dos manguezais nas temporadas chuvosas. Alguns afirmam que os búfalos d'água chegaram no Brasil da Indochina, em um navio naufragado. Outros dizem que prisioneiros fugitivos da Guiana Francesa os usavam junto com pequenas jangadas para navegar pelos manguezais. Seja como for, os majestosos búfalos asiáticos fizeram da Ilha do Marajó, no estado do Pará, a casa deles nas últimas décadas. O número de animais se multiplicou e a população hoje gira em torno de 500 mil cabeças, mais até que os 440 mil habitantes da ilha. E como você viu ontem aqui no Pix News, os vereadores de Garopaba, no sul de Santa Catarina, concluíram a CPI que investigou o sumiço de mais de 2.000 cestas básicas. Na reportagem a seguir, os detalhes do relatório que foi aprovado na Câmara de Vereadores. Por mais de 4 horas, o relator da CPI, Felipe de Souza, leu o relatório feito com base nas comissões, em que os vereadores entrevistaram ex-funcionários da Secretaria da Assistência Social, a ex-secretária, fornecedores e entre outras pessoas citadas no processo. Eles também solicitaram documentos ao Poder Executivo. Durante o processo, foi identificado que uma das notas fiscais de compra não foi citada em uma investigação realizada pela Controladoria Interna do município. A comissão parlamentar investigou por mais de 4 meses o sumiço de cerca de 2.000 cestas básicas da Secretaria de Assistência Social de Garopaba. Falta essa que foi percebida após o período eleitoral de 2022. Durante as investigações, os vereadores tentaram identificar os motivos pelos quais motivaram a paralisação das refeições no CRAS. E apresentaram ingerência total, né, um desconhecimento muito grande dentro da Secretaria de Assistência Social, pessoas que não tinham capacidade para ocupar o cargo que deveriam ocupar e que, de acordo até mesmo com a lei municipal, para esse tipo de cargo, a pessoa deveria ter uma experiência ou um treinamento. Tudo isso foi visto. Também funcionário público pegando cesta para favorecer pessoas A, B ou C, também em pleno período eleitoral, conforme foi dito aqui em depoimento sigiloso, né? Campanhas eleitorais para deputados estadual e federal. Os membros ressaltaram erros na emissão das notas e também dos empenhos, além de falhas no recebimento dos kits para os moradores de rua. Na conta dos vereadores, o número de cestas básicas faltantes chega a 2.060. No entanto, o ponto mais polêmico foi a citação que ocorriam pressões por parte do Executivo para que as cestas básicas fossem entregues sem o devido processo legal. Mas supostamente vinham kits para moradores de rua e kits de higiene
que não havia licitação para tanto e vinham junto com as cestas básicas. Então, existe a hipótese desses kits terem sido convertidos, né? Então, emitia-se uma nota da cesta básica e, na verdade, o que vinha era o kit, né? Ocorreu também uma situação de um episódio, né, que a gente considerou bem alarmante, que é a questão da pressão do prefeito na entrega de cestas básicas. Isso alegado pela ex-secretária Sayonara, né, que houve uma pressão muito forte para que a secretária incorresse aí em possibilitar e até forçar a servidora Leidiane de Souza para que entregasse cestas básicas ao atual secretário de Infraestrutura, Jair, fora dos trâmites legais, né? Paralela à CPI da Câmara, há uma investigação sobre o caso no Ministério Público. Após reclamações de moradores de falta de cestas básicas em agosto de 2022, a Controladoria Geral do município realizou uma auditoria interna para identificar possíveis falhas na informatização de dados. Após a apuração, o município percebeu falhas no processo e encaminhou ao órgão. Quem fez a denúncia ao Ministério Público foi o Executivo. Tudo começou com o Executivo, com a sua controladoria interna, que verificou erros na pasta da Secretaria de Assistência Social, pegou todos os documentos, tornou-se um processo administrativo, exonerou as pessoas que estavam participando e entregou ao Ministério Público. Para o prefeito Júnior, a comissão se trata de um ato político. Teve erro ali dentro. Se é erro humano, se não é erro humano, vai ser culpada. O que deixa a gente com a pulga atrás da orelha é que tem pessoas ali que já deporam 2 vezes, na primeira disse não sabia nada, na segunda sabia tudo, agora já apareceu uma testemunha sigilosa. Então, infelizmente, é muitos porquês sem resposta, de maneira que nos preocupa muito. Não fiquei contente, voltei contrário, sim, ao relatório, porque entendo que o prefeito não tem prova nenhuma contra o prefeito Júnior de Abel Bento. Eu creio que ele está sofrendo perseguição política. Né? A gente sabe como está funcionando a Câmara de Vereadores hoje. Um prefeito que faz o que faz por Garopaba, um prefeito correto, honesto, e não tem a maioria dentro da Câmara, infelizmente. É o jogo político, tem que trabalhar com isso. Né? Quantas CPIs já foram abertas no mandato do Júnior aqui nessa casa? 5, 6, 7 CPIs foram abertas. O relatório foi aprovado por 3 votos favoráveis ao texto e 1 contrário, com 16 indícios de irregularidade. O documento solicita aos órgãos a responsabilização do prefeito, a antiga secretária da pasta, o empresário e até mesmo um deputado estadual, que na época dos fatos era candidato, levando inclusive a recomendação ao MP eleitoral. Será encaminhado ao presidente da casa para dar ciência a todos os vereadores. Posteriormente, o presidente tem que encaminhar ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas e à Procuradoria-Geral do Estado de Santa Catarina, para depois, então, esses órgãos tomarem todas as decisões investigativas quanto àquilo que foi apurado no relatório final. E quem está aqui comigo no estúdio para explicar o que pode acontecer a partir de agora é o repórter Vinícius Pacheco. Vini, boa noite. Quais os passos, o que pode acontecer agora com o prefeito Júnior de Garopaba? Ele corre o risco de ser afastado do cargo? Boa noite, Andréia. Boa noite. Corre sim o risco. E uma boa noite também para você, que faz parte da nossa audiência qualificada aqui da Pix TV. Mas, primeiramente, é importante lembrar que essa era uma comissão que tinha como objetivo investigar e apurar os fatos que causaram o sumiço dessas cestas básicas e não tinha capacidade de processar ninguém. Sendo assim, tudo que foi feito ali vai ser encaminhado aos órgãos competentes, que inclusive o Ministério Público já está investigando o caso e apura eventuais atos de improbidade administrativa. Em suma, o MP estava aguardando a conclusão da CPI instaurada pela Câmara para dar seguimento a essas investigações. Dependendo do entendimento, eles podem sim solicitar o afastamento do prefeito, mas isso ainda pode demorar. Mais depoimentos terão que ser realizados, mais provas deverão ser colhidas até uma decisão final. Mas outra possibilidade que pode ocorrer já na próxima terça-feira na própria Câmara é que seja realizada uma denúncia-crime. Isso pode ser feito tanto por um vereador quanto por qualquer eleitor de Garopaba. Essa pessoa pode usar como base tudo o que foi levantado pela CPI e pode solicitar instauração de uma comissão processante. Caso aprovada pela maioria simples dos vereadores, essa comissão irá escolher 3 membros, que darão início a outro processo investigativo. E outro relatório é feito,
que, se por acaso os vereadores optarem dar seguimento ao processo, vai para a votação na Câmara e com 2/3 aí eles decidem e votam se aí sim o prefeito vai ou não ser afastado. Até lá, muita coisa ainda pode ocorrer. O que a gente espera é que os responsáveis por esse sumiço das cestas básicas, mais de 2.000 cestas básicas, paguem por esse erro, paguem por essas falhas, porque muitas pessoas estavam precisando e não chegaram nas casas delas. Verdade, situação bem séria, né? Vamos aguardar cenas dos próximos capítulos então, Vini. Com certeza, e a responsabilização independente de quem for. Próxima terça, então, teremos novidade? Então, próxima terça a gente vai acompanhar a Câmara. Não é certo ainda, é uma possibilidade, mas a gente já viu, para quem acompanha as sessões da Câmara, quem acompanha a política de Garopaba, que outras comissões como essa foram aprovadas ali em Garopaba e outras também não chegaram a ser aprovadas, né? Mas que tem esse costume que outras situações ocorreram, pode se repetir também na próxima terça-feira, é o que se acredita, talvez. Se não for nessa, na outra, mas o que se espera que na política de Garopaba, daqui a pouco vai ter essa surpresa sim. Vamos aguardar então. Muito obrigada, boa noite. Muito obrigado, uma boa noite. Agora nós vamos falar que um tosador de cães chamado Gabriel Feitosa, ele descobriu a sua paixão pela tosa no Brasil. Mas agora ele está nos Estados Unidos e é lá que ele compartilha o seu talento e proporciona afeto e diversão para muitas famílias de pets. Um tosador de cães na Califórnia transforma os animais em esculturas vivas coloridas através de um negócio de luxo. Gabriel Feitosa pinta e tosa os pelos dos cães de diversas maneiras. Esse poodle, por exemplo, vai desfilar nas ruas com os pelos roxos e um arco-íris nas orelhas. Outro cachorro até teve sua identidade mascarada por uma onça pintada. O artista ressalta que os corantes que usa não são tóxicos e não foram relatadas alergias entre as centenas de cães que ele atendeu. Gabriel descobriu a paixão pela tosa de cães quando ainda morava no Brasil, aos 12 anos de idade. Agora, nos Estados Unidos, ele compartilha seu talento e proporciona afeto e diversão para as diversas famílias de pets. Eles vêm para uma comemoração. Às vezes só querem que o cachorro fique legal. Tínhamos cães que eram animais de terapia para crianças com deficiência. Tivemos uma pessoa que pediu um desenho de coração porque estava comemorando o fim do câncer de mama. Então, todos eles têm suas razões. Mas, no fim das contas, acho que este tipo de trabalho traz muita alegria para todos. O serviço não é barato. Vai de $500 a $1.200, algo entre $2.400 e quase R$6.000. Mas é um sucesso entre os pais de pets. Bacana, né? E essa edição do Pix News fica por aqui. Mais notícias no nosso site pixtv.com.br. Obrigada pela companhia e até amanhã. Pix TV é conteúdo todo dia.